Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito dele. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, esse é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando uma às outras: nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: esse tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e meu desejo é que cada vez mais o texto se transforme em carne e sangue na sua vida, de tal forma que ele ganhe aplicação prática e não seja apenas conhecimento teórico. Essa semana o Papa Francisco está visitando o Sri Lanka, e hoje ele realizou inclusive uma missa com 6 milhões de pessoas. Pois bem, eu aproveitei a visita do Papa e, acompanhando as notícias, percebi que num dos momentos em que ele fazia um deslocamento, de surpresa assim, sem estar programado, resolveu entrar num templo budista. E entrando ali foi muito bem recebido pelos monges e teve ali o seu momento de silêncio, de introspecção, de intercessão. Pois bem, isso já foi suficiente para gerar comentários, para despertar ortodoxias e fundamentalismos contidos no mundo inteiro.
E aí eu publiquei uma foto dele dentro do templo budista e disse assim: ah, esse Francisco, ele é surpreendente e certamente um profeta para os nossos dias. E Deus suscita um profeta de onde se menos poderia esperar. E coloquei entre aspas: pode sair alguma coisa boa do Vaticano, em alusão àquela pergunta dos doutores da lei, de Herodes, quando estavam tecendo comentários sobre o nascimento de Jesus e afirmaram: pode sair alguma coisa boa de Belém? E eu próprio respondi: sim, pode. Olha, você não tem ideia do que essa postagem despertou, viu? Foi tanta gente me xingando pelo inbox que foi um negócio sério. E por conta dessa polêmica que se levantou, eu acabei tendo assim algumas conversas até interessantes, que eu penso que talvez começaram a abrir algumas consciências. Porque nós ainda temos a ideia de que Deus é propriedade de uma religião. Nós ainda carregamos o pensamento tosco e bobo de que Jesus fundou o cristianismo. Nós ainda temos a pretensão de nos arvorar como os legitimadores de Deus na terra. A igreja é tão prepotente que tem a ideia de que se não for por ela, ninguém será salvo. Você imagina um negócio desse? Nesses dias ainda se sustenta esse dogma. As pessoas crendo nesse tipo de coisa. E aí, depois da postagem, eu disse: olha, o Francisco nesse ano de papado denunciou injustiças, corrupções, denunciou a miséria, a fome, denunciou escândalos, inclusive dentro da sua própria igreja, fez mudanças concretas e duras, confrontou o clero, foi contra preconceitos de todos os tipos, tomou iniciativas com líderes de nação para tentar resolver questões históricas, como no caso de Cuba. E eu não vi nenhum líder evangélico, nem no Brasil e nem no mundo, que tenha feito nada parecido, a não ser essa bagaça que está aí, que nós acompanhamos. E aí esse argumento parece que calou a boca dos fariseus modernos de plantão. A verdade, meus irmãos, é que, só me atendo ao Brasil, o cristianismo brasileiro agoniza, não obstante o fenômeno socio-religioso não demonstre isso. Catedrais, templos de todos os tipos e de todas as ordens e confissões estão lotados. Mas em contrapartida nós vemos uma religião que adoece. Quem é pastor e tem contato com as pessoas é que vê as legiões de gente que foi afetada na alma, na consciência, no bolso, por pseudo-manifestações cristãs. O catolicismo romano ainda luta para sobreviver à secularização, tentando preservar aquelas práticas ibéricas que naufragaram no velho continente, porque a Europa sofre um esvaziamento total de fé. Do lado protestante evangélico, a tragédia é sem precedentes. O que a igreja evangélica faz nesses dias tornou a Inquisição e as Cruzadas um conto da carochinha para crianças do jardim da infância. As práticas que sincretizaram numa alquimia esquisita, a confissão positiva, correntes filosóficas, com crenças afro,
com o pentecostalismo do início do século XX, com doutrinas judaizantes, isso tudo colocado num caldo, é oferecido ao povo, que bebe como se estivesse comendo alimento, mas na verdade aquilo é uma dosagem cavalar de veneno. E não é difícil você entender quando você analisa as questões mais simples do ponto de vista, por exemplo, do fenômeno sociológico. A grande maioria dos evangélicos no Brasil, estima-se cerca de 40 milhões, estão ligados às classes C e D, que são classes que historicamente sempre foram massacradas, sempre foram oprimidas. Aliás, o protestantismo nasceu como essa religião marginal. No início do século XX, existiam enormes proibições de manifestação de fé. Os protestantes eram perseguidos. Portanto, sempre se carregou no inconsciente coletivo dessa gente esse sentimento de exclusão, esse sentimento de humilhação, essa coisa de que eu sou um cristão de segunda. E por isso a teologia da prosperidade cai tão bem no meio dessa gente, porque você é alçado à categoria de alguém que é próspero. Você deixa de ser rabo e você passa a ser cabeça. Você deixa de pedir e você passa a decretar. Você para de esmolar e você passa agora a jogar dinheiro pela janela. E olha, nada que vá de encontro e que seja mais adequado para esse tipo de condicionamento social do que essa teologia pseudo-espiritual. A verdade nós sabemos é que as igrejas estão lotadas de gente que não conhece Jesus. A verdade nós sabemos que tudo aquilo que é pregado nos púlpitos desse país está muito distante da verdade do Evangelho. A verdade nós sabemos que as pessoas estão condicionadas por aquilo que elas próprias querem ouvir. A verdade nós sabemos é que as famílias estão destruídas, os casamentos estão adoecidos, os filhos estão sendo criados entregues à sorte. Os empresários fazem conluios e negociatas, os profissionais não raras vezes exercem a sua profissão frustrados e amargurados. Não há mudança de vida, não há transformação de coração, não há compromisso, não há fidelidade. Essa é a verdade, meus irmãos. Mas os templos estão lotados, as igrejas estão cheias. Porque a religião se acha detentora de Deus. Ela tenta domesticar Deus. Ela tenta condicionar Deus. Ela tenta fazer um Deus que seja palatável, um Deus que se enquadre às suas regras, um Deus que aceite a sua teologia, um Deus que se submeta às suas agendas. Mas eles nem sabem que Deus é claustrofóbico. Deus não cabe em nenhuma teologia humana, Deus não cabe, inclusive na mente humana. Porque Deus não é coisa para ser explicado nem compreendido. Deus é. E a fé é absurdo. E se assim não for, jamais se poderá ter uma experiência com Deus. Porque diz a Escritura, o justo viverá pela fé. Essa manhã eu queria, a partir desse texto de Mateus, capítulo 11, trazer aqui alguns ensinamentos para você que revelam que Deus está agindo, apesar de que não raras vezes nós não estamos percebendo. Mas eu não quero fazer isso sem antes convidar você a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós estamos nesses dias, Senhor, em que a religião tomou conta dos templos, em que os credos e as confissões e as liturgias ganharam mais significado do que a presença confortante e restauradora do Teu Espírito, em que os homens se domesticaram, seguindo preceitos e adorando códigos, e esqueceram de adorar a Jesus o Senhor e de abraçar o Evangelho como uma proposta de reconciliação do Deus eterno com o homem. Eu te peço essa manhã
que a tua palavra sendo aberta, caia como boa semente no coração dos meus irmãos e de todos aqueles que vão me assistir, e que ela produza, Senhor, fruto a 100 por 1, como diz a tua palavra, e que gere impacto tal que mude a vida, a partir da consciência, descendo até o coração, se desdobrando como atos de justiça na vida. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Olha, texto como esse, lido sem a gente entender o contexto mais amplo, é como se você estivesse lendo uma notícia no jornal, logo vai se apagar. E em especial esse texto de Mateus 11 nos convida a observar o cenário de uma forma mais ampla. Por isso eu queria lhe convidar a entrar nessa cena, e para você entrar nessa cena é preciso que você compreenda o contexto sobre o qual Jesus está falando. É uma conversa que ele está tendo com alguns discípulos de João Batista, que foram procurá-lo a pedido de João, que estava preso, para saber se ele de fato era o Messias. E aí Jesus começa a falar sobre João. E para você entender quem é João e qual é o contexto de João, a gente vai precisar fazer um retorno para os primeiros dias, para o início do texto sagrado de Mateus, onde ele fala do nascimento do Senhor. João é um profeta, e é um profeta que está fora de todos aqueles preceitos que nos seus dias vigoravam. Mas para entender quem é João, você primeiro, antes, precisa compreender qual era a situação religiosa de Israel. Aqui é um cenário terrível. O sacerdócio havia se transformado em exercício político. Quem estava como sumo sacerdote nesses dias era Caifás, que era genro de um outro sumo sacerdote chamado Anás. E esses dois sumos sacerdotes foram sumos sacerdotes no tempo da vida de Jesus. Depois eles fizeram um nepotismo, eles fizeram uma sucessão dos filhos, mesmo sem qualquer vocação e chamado para o sacerdócio. E o historiador Flávio Joséfo fala sobre essa situação extraordinária que até então não havia se repetido. O Sinédrio estava corrompido, que é aquela casa com 72 anciãos de Israel, com a presença na sua grande maioria de fariseus, onde os costumes e as deliberações da religião eram estabelecidos, onde as causas eram julgadas. O rei era um fantoche, totalmente corrompido, distante do propósito e das verdades as quais Deus estava comunicando à nação. Os sacrifícios e o templo haviam se transformado num negócio. E era um negócio tão poderoso que a nação inteira girava em torno daquilo. O perdão era comprado e era vendido por preço. Ali existia toda uma estrutura para fazer aquele negócio funcionar. Fazendas ligadas às famílias aristocráticas e sacerdotais para criar os animais, que eram vendidos sob encomenda para o templo. Portanto, aquela engrenagem girava e empregava muita gente. 7.000 sacerdotes, 10.000 levitas, um quarto da cidade destinado para essa construção suntuosa que impressionou os discípulos, mas que Jesus disse: não vai ficar nada aí. E no ano 70, quando o general Tito entrou, o templo foi destruído. A religião de Israel havia se transformado numa religião de morte.
As tradições dos fariseus tinham mais força do que a Torá. Os textos eram interpretados de maneira bizarra e eram aplicados de maneira perversa. Mas aquilo funcionava de alguma forma, porque o templo sempre estava cheio, os sacrifícios sempre estavam sendo realizados, os religiosos estavam sempre de plantão, e na Páscoa Jerusalém ficava intransitável. Vinha gente de todos os territórios e de todos os lugares para cumprir aquelas ladainhas e para fazer aquelas ofertas e para seguir aquelas liturgias, ainda que se fizesse tudo com a boca, mas o coração estivesse esvaziado de significados. Se cumpria todas as liturgias, mas não havia Deus nas ambiências do coração de nenhum deles. E o que acontece? Acontece que Deus se cansa de tudo isso. Acontece que Deus fica enfadado de tudo isso. E você pode ver algo muito semelhante quando o profeta Isaías diz: eu não suporto mais que vocês me tragam esses sacrifícios e me façam esse culto. Eu não aguento mais. Veja o profeta Isaías falando. E situação semelhante acontece aqui nesses dias. E o que é que Deus faz? Ora, parece que é impossível imaginar que Caifás vai se render ao Evangelho. Parece impossível imaginar que vai haver um quebrantamento tal no Sinédrio, que eles vão compreender, eles vão se arrepender, eles vão rasgar não só as vestes, mas vão rasgar o coração para construírem um caminho de pacificação novo no chão da vida. Parece inadmissível que Herodes possa ser sensibilizado por uma palavra do Espírito Santo e se converta, e como rei convertido ao Senhor, influencia a nação inteira. Parece impossível que aqueles sacerdotes que estão condicionados a fazer aqueles sacrifícios dias após dia possam ter um avivamento, possam ter uma ressignificação de mente. Parece inalcançável a possibilidade daqueles levitas que estão ali, seguindo seus turnos, fazendo ali suas orações, seguindo os seus costumes e as suas ablusões e os seus banhos litúrgicos e higiênicos, que eles entendam que aquilo não serve para nada, que é forma sem conteúdo, que é odre velho com o vinagre da religião, que é vestido todo rasgado, que não adianta pôr vestido e remendo novo. E o que é que Deus faz? Deus chama um profeta. Um profeta que não faz parte dos círculos dos profetas. Um profeta que não está sendo contado na linhagem dos profetas. Um profeta sem o pedigree, a chancela das sinagogas e do templo. Um profeta sem aparência de profeta para aquele tempo e para aqueles dias. E onde esse homem começa a pregar? No templo? Nas sinagogas? Ele vai para a praça pública? Ele aluga um galpão? Contrata um sistema de som? Bota um telão? Chama uma moçada para fazer um louvor gospel? Ele inventa um movimento para fazer encontros em Jerusalém? Não. Ele chama esse homem. Você vai para o deserto. Você vai para Galileia, às margens do Jordão. E é lá que você vai começar a pregar. Mas como, Senhor? Sem templo, sem utensílios sagrados, sem a mesa dos pães da propiciação, sem o candelabro, sem a bacia, sem tanque para fazer limpeza. Como é que vai ser isso? Sem os rolhos da Torá,
Como é que eu vou pregar sem a minha Bíblia? Como é que vai ser sem levita, sem adoração? Vai, João. Porque a voz que tu vais usar para proclamar o arrependimento e a salvação no deserto não é tua, é a voz do meu Espírito. E basta apenas o meu Espírito para que as coisas aconteçam. E João começa a pregar no deserto, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma chancela, sem ter sido enviado por ninguém, sem ter feito seminário teológico, sem ter sido ordenado, sem ter lido os institutos, sem ter passado por uma junta de examinadores, sem louvor, sem cadeira, sem microfone, sem liturgia. Começa João a pregar no deserto, no sol escaldante da Palestina, no meio do nada. Um cara com cabelão, com a barba grande, com as roupas esquisitas, esfarrapadas, sujeito que você olhava assim, dava medo. João começou a pregar, e diz a Escritura que milhares e milhares e milhares começaram a vir ao seu encontro, e eles vinham, e João pregava sobre arrependimento, e ele dizia: se preparem, porque está muito próximo o reino de Deus. E num dia como outro qualquer, no qual João estava pregando, e estava batizando as pessoas para arrependimento, e dizendo: vem um depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo. De repente, quando ele olhou, quem estava ali para ser batizado era o próprio Jesus. Depois desses acontecimentos, João foi preso, porque ele já estava promovendo um tumulto tal, que havia se tornado uma pessoa perigosa, porque ele falava contra toda essa máquina industrializada da religião de Israel, e por causa disso ele foi preso. E quando ele está no cárcere, paralelamente, Jesus continua a desenvolver o seu ministério, e as coisas começam a acontecer. Mas João não sabe. João não tem internet, João não lê o UOL, João não tem iPad, João não tem WhatsApp, ele não sabe o que está acontecendo, mas as coisas estão acontecendo numa velocidade assustadora. E portanto ele pega 2 dos seus discípulos, que provavelmente foram visitá-lo na cadeia, e diz: olha, perguntem a esse Jesus, que por sinal era seu primo, se é ele mesmo que é o Messias, ou se nós devemos aguardar outro. E é nesse contexto que está esse texto. É dentro dessa cenografia que esse texto se desenvolve. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você essa manhã. As pessoas me perguntam muito: pastor, como é o nome da sua religião? Como é o nome da sua igreja? Como é que vocês fazem lá o culto? Acho que talvez eles estejam imaginando que a gente está aqui, não sei, sacrificando carneiro, inventou alguma coisa nova, a gente está levitando, a gente está fazendo alguma coisa exótica. E de fato, meu irmão, eu não pertenço mais a essa religião chamada cristianismo, criada por Constantino no século III. Não faço parte desse movimento que um dia fiz, por entender que ele tornou-se algo totalmente derivado do Evangelho, por compreender que ele perdeu totalmente os significados mais implícitos, mais viscerais do Evangelho, e por entender que não há mais uma alternativa para que isso seja alterado. Porque eu passei 30 anos dentro da instituição, e eu sei, porque eu andei nos bastidores, no intestino
dessa fera. E eu sei que isso não tem mais jeito. Eu sei como é impossível fazer mudanças no seio da Santa Madre Igreja. E também eu não sou evangélico porque eu não pertenço a essa bizarrice que está aí. Eu não me identifico com isso que está aí. Eu não apoio isso que está aí. E se você me perguntar o que eu sou um discípulo de Jesus. E pertenço ao movimento de Jesus, que até o 3º século não tinha qualquer designação, não tinha nenhum tipo de patente, não respondia a nenhum centro de poder, não tinha que bater continência para nenhum cardeal, para nenhum papa, para nenhum bispo, para nenhum apóstolo, para nada. Era apenas um movimento de gente simples, de coração bom, e de boas obras, e de boa consciência, e de serviço ao próximo. Eu pertenço a esse movimento. E é sobre o Evangelho de Jesus, conforme a Escritura, que eu quero pregar e que eu quero ensinar e que eu quero gastar os anos que Deus ainda me der para libertar pessoas do jugo sufocante, perverso e completamente impossível de produzir significados para a vida que é a religião. E em particular a religião cristã desses dias. Deus não é propriedade de ninguém. Deus não pode ser colocado em caixas. Deus não cabe em templos. Deus não é um garoto propaganda de uma expressão religiosa. Deus não faz marketing de denominação. Deus não se escraviza às nossas regras. Deus não se submete aos nossos achismos. Porque quando Deus olha e vê que é impossível realizar algo dentro daquilo que se chama o movimento do Evangelho, Ele faz do lado de fora. Ele não precisa de nada, meu irmão. Quem precisa de templo, quem precisa de mesa, quem precisa de púlpito, quem precisa de instrumento, quem precisa de liturgia, somos nós, não é o Senhor. Porque Ele chamou o Batista e disse: vá para o deserto. Sem nenhuma dessas coisas que são o aparato legal da religião de Israel, mas apenas com o meu espírito. E eu vou trazer milhares que vão querer ouvir e que vão se converter e que vão caminhar e que serão salvos. Agora você pode aceitar ou você pode ficar preso aos seus condicionamentos, porque você aprendeu dessa forma, porque lhe ensinaram desse jeito. Porque fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Porque enganaram você com a aplicação equivocada do texto. Mas eu estou lhe trazendo uma outra percepção. Eu estou lhe oferecendo um outro ângulo de observação. E eu quero lhe dizer, meu irmão, com todas as palavras, que Deus está se movendo e de forma muito poderosa e cada vez mais intensa para além do arraial da religião. Nós sempre imaginamos que a solução para os nossos problemas está do lado de dentro da igreja. Mas não raras vezes, Deus começa a agir no deserto, do lado de fora, usando gente que você jamais imaginava que seria usada, e levantando novamente os seus profetas, para anunciarem e confrontarem essa geração com os seus equívocos históricos e com as aberrações que vem fazendo em nome de Deus, de um cristianismo que se tornou uma adulteração e um estelionato da mensagem de Jesus. Você pode ter coragem de romper com isso, você pode ter a ousadia de romper com isso, você pode ter a dignidade de romper com isso. Ou você pode continuar bebendo esse vinagre, nesse odre, que está todo rachado, porque ele não comporta a verdade de Jesus. É uma opção. Mas o que eu vejo é que cada vez mais, movimentos que não estão ligados a coisa alguma, movimentos que não receberam a chancela de uma igreja católica romana, movimentos que não se estabeleceram
a partir dos ramos históricos do protestantismo. Movimentos que surgiram, mas que não possuem qualquer ponto de contato com as igrejas pentecostais e pós-pentecostais. Mas são movimentos do Evangelho, carregados e encharcados da palavra de Deus. Eles estão surgindo em todos os lugares. Sem placas, sem condicionamentos, sem pedigree, sem liturgias repetitivas e que são apenas vãs filosofias recondicionadas, sem aparência, mas com consciência. E me parece que serão esses que vão sobreviver e levar o Evangelho adiante, porque na minha ótica, o cristianismo está fadado a se tornar uma religião titanic, que vai afundar, eu não sei em quantos anos, mas que está designada para o caos, em estado de sepsemia, infecção generalizada. E aí talvez você me pergunte, e a igreja? Como vai ficar? E eu lhe digo, a igreja de Jesus vai triunfar. Mas a dos homens, essa vai naufragar. Quem viver, verá. E eu quero lhe trazer no texto 3 características daqueles que caminham com o Senhor. Você quer saber se uma igreja é do Senhor? Você quer saber se um grupo está ligado ao Senhor? A cabeça, que é Cristo. Você quer saber se uma manifestação tem a ver com o Evangelho? Esses 3 pontos que eu vou lhe dar aqui nesse texto lhe dão condições de você chegar a essa conclusão. Se você perceber isso em qualquer lugar, você pode ficar, porque aquele lugar é um lugar do Evangelho. Vamos voltar ao texto, Mateus capítulo 11. Primeira coisa que eu quero lhe dizer, que reflete uma característica daquele lugar onde o Evangelho está sendo anunciado e onde Deus está agindo, está no verso 1, diz: havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João queria saber, olha, vão lá, porque tudo indica que é. Porque eu batizei ele, eu vi, eu senti, eu vi a pomba que descia do céu, eu ouvi aquela voz que dizia, esse é o meu filho. Mas vão lá perguntar para ele. Vão lá para ver se é mesmo, se é isso aí que a gente vai ter que seguir. Essa era a inquietação de João. Para que eu não tenha feito tudo de graça, para que eu não tenha semeado em vão. Vão lá e perguntem para ver se é. E o texto começa dizendo que Jesus estava instruindo e enviando os seus discípulos para as cidades da Galileia. Esse é aquele envio dos 70. Quando ele envia de 2 a 2 os seus discípulos e dá algumas instruções básicas para que eles possam ir nas cidades e anunciar a salvação. Você quer saber se um grupo carrega os pressupostos do reino e do Evangelho? Isso acontece se entre eles estiver havendo proclamação, ensino e envio. Se estiver acontecendo isso, então esse é um sinal de que esse grupo caminha conforme Jesus. Agora, é a proclamação do Evangelho, é o ensino do Evangelho, não é o ensino dos dogmas, das ordenanças, dos credos, das confissões da religião, não. Eu estou falando o ensino do Evangelho, porque o que Jesus estava ensinando não era a Torá. O que Jesus estava ensinando
não eram as tradições dos fariseus, pelo contrário. Sermão do Monte, um pouquinho antes, aqui no capítulo 5, 6 e 7, ele está dizendo: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Ele está citando a Torá. E em seguida ele já vem: eu, porém, vos digo. E aí ele começa a ressignificar tudo. Ele diz: olha, vocês estão fazendo dessa forma aqui porque vocês estão cultuando o código, conforme eu preguei a semana passada. Mas eu vou dizer para vocês como é que deve ser feito. E aí ele começa a anunciar o Evangelho. Portanto, todo lugar em que o Evangelho está sendo ensinado, com todas as suas implicações, todo lugar onde o púlpito está falando a verdade e confrontando as pessoas com todas as suas implicações, sem se conformar ao politicamente correto, sem se submeter aos apetites e aos gostos e aos costumes da plateia, em todo lugar onde o púlpito é independente e corajoso o suficiente para anunciar a salvação conforme Jesus, ali é um ponto do reino de Deus. Ia dizer uma estação, mas não vou dizer estação não, para você não achar que é ligado só ao caminho da graça. Ali é um lugar do reino de Deus. Todo lugar onde se estiver investindo em discipulado, ali é um lugar do reino de Deus. Todo lugar onde a religião não seja impessoal, de multidão, de ajuntamento anárquico, no sentido de ser solto, no sentido de não ter troca, de não haver pessoalidade, de não haver discipulado, que é convívio sadio, é troca de ensinamento a partir da vida, ali é um lugar do reino de Deus. Eu não estou falando de movimento de massa, não. Eu não estou falando de culto lotado de gente que você termina e não sabe quem é ninguém, você entra e sai e não é percebido, não. Eu não estou falando de caminhada solitária que você vai fazendo a sua religião conforme a sua cabeça, não. Eu não estou falando de um bocado de gente que vai aqui hoje, ali amanhã, depois de amanhã vai acolá, não. Eu estou falando de um lugar onde existe um investimento pessoal, de pastoreio, de ministração da palavra, de troca, de afetividade, de cuidado, de amizade. E quando isso existe, em algum lugar ali você tem um sinal do reino de Deus. Deixa eu lhe dizer mais. Eu não acredito que ninguém progrida na fé sem discipulado. Essa é uma convicção minha, pessoal. No dia que a igreja entender isso, cada casa vai virar uma igreja. Cada líder de cada casa vai virar um sacerdote. No dia que a igreja entender isso, nós vamos sair de um estágio de infantilidade, nós vamos sair do jardim da infância da fé e vamos começar a avançar. Não há crescimento espiritual quando não há discipulado. Eu não sei qual é o seu conceito de discipulado. Talvez o seu conceito de discipulado seja uma reunião onde as pessoas sentam para estudar a Bíblia. Isso não é discipulado. O discipulado começa quando a reunião termina. Eu vou morrer dizendo isso, mas infelizmente não é entendido, porque as pessoas querem reunião, elas não querem relacionamento. Eu estou falando do discipulado como um relacionamento e não como uma reunião. Jesus tinha um relacionamento com os seus discípulos. E foi andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, entrando nas vilas com Jesus, que eles foram aprendendo o que era o Evangelho. Eles não tinham uma reunião toda terça-feira de 8 horas na sinagoga, não. E depois saía e voltava na outra terça para estudar a abertura do Mar Vermelho, não. Não foi isso, não. Eles não tinham uma vigília no templo para ficar lá e depois fazer uma meditação sobre o sacrifício de Abraão, não. Não tinha. Jesus era um homem das ruas. Jesus era um homem dos encontros. Jesus era um homem do aconchego. E você vê diversos textos no Evangelho em que Jesus senta com os seus discípulos para explicar-lhes as parábolas, porque eles não entendiam
também. Precisava ser explicado. Portanto, em qualquer lugar onde você tenha uma dinâmica dessa propriedade do discipulado, nessa perspectiva, ali é um lugar do reino de Deus. Então precisa se pregar o evangelho, conforme Jesus. Precisa se fazer discipulado, conforme Jesus. E as pessoas precisam estar sendo enviadas, conforme Jesus, porque o texto diz que eles foram ensinados, que Jesus os aparelhou e depois os enviou. Nós somos a geração do evento. Nós queremos que as pessoas venham para a nossa comunidade fazendo evento. Por quê? Porque nós não temos o costume de anunciar a salvação pela nossa própria vida. Nós não nos sentimos responsáveis por pai, por mãe, por irmãos, por primos, por tios, por avós, por vizinhos, por colegas de trabalho, por colegas de faculdade. Isso não tem nada a ver com a gente. É salve-se quem puder. Quando muito eu dou uma ficha de um movimento para você. Escrevo lá o seu nome. Se eu tiver muito ungido, até eu pago a sua inscrição. Jogo lá na máquina. A máquina faz aquele negócio girar. Você vai para um evento, aí dá um choque em você de realidade, bota um bocado de testemunho punk para você ouvir. Aí você chora, 3 dias, 4 dias chora, 5 dias chora, 6 dias, uma semana chorando e depois vai arrefecendo, e aquilo morre. São muito poucos que em situações desse tipo, expostos a esse tipo de programa, de fato se convertem. Como é que eu sei? Eu passei 30 anos fazendo isso. E eu via os frutos. Porque eu sei que quando o sujeito cai lá dentro daquele mar de impessoalidades, onde não tem discipulado e onde não tem ensino do evangelho, ele vai se desmotivando, vai morrendo, vai secando, e não raro ele cai fora. E quando ele fica, ele se torna uma peça da máquina, e fica girando ali. Você conversa com um cara que tem 10 anos de igreja, você pergunta as coisas mais elementares, ele não sabe. Você faz 5 perguntas a ele, básicas sobre a fé, ele não sabe responder, não sabe o que é, ele nunca leu o Novo Testamento, ele nunca leu um livro da Bíblia inteiro. Ele não sabe de nada. Ele é um boneco sentado naquela máquina de serialização de bonecos. Portanto, se você quiser saber se um lugar tem a ver com Jesus e com o Evangelho, as pessoas estão sendo enviadas, ou seja, elas estão fazendo discípulos, elas estão chamando as pessoas, elas estão cuidando das pessoas, elas abrem as suas casas e trazem as pessoas para amá-las e ensiná-las. É simples assim. Não precisa fazer seminário, não precisa fazer um curso avançado, eu não preciso botar a mão na sua cabeça para você fazer isso, você não precisa ter uma mansão com piscina para fazer isso, você não precisa ser uma pessoa muito rica para depois fazer um jantar para todo mundo que está participando daquele encontro, você precisa só ter paixão pelas almas que estão se perdendo. E a grande maioria de vocês aqui já ouviu eu dizer isso, e todos os que estavam na minha casa eu disse, todos vocês deveriam abrir grupos. Você não abriu porque você não quis. Você não abriu porque você tem as suas desculpas. Mas você devia ter aberto. Você devia ter aberto um pequeno grupo na sua casa e acolher pessoas e ajudá-las. É só isso. Você não vai ensinar teologia para ela. Você não vai ensinar filosofia para ela. Você não vai ensinar eclesiologia para ela. Você vai ensinar para ela só o amor. Você vai servi-la e eu garanto a você que os problemas que ela tem, você é capaz de ajudá-la. É só isso. E você faz isso na sua casa, com os seus vizinhos, com os seus amigos, com os seus parentes, você faz isso na sua família, você faz isso no seu trabalho, você faz isso em todos os lugares, e aqueles eventualmente que se converterem e que quiserem congregar com o grupo, você traz ele para cá. É simples desse jeito. É simples desse jeito. Mas nós não, nós precisamos de um movimento, nós precisamos de ficha, nós precisamos de profissionais de testemunho, nós precisamos gerar catarses e impactos. E aí quando aquele cara sai do movimento, você diz, pronto, esse daí já está convertido. Que tristeza, movimentos que ficaram mais importantes do que Jesus. O cara diz, não, porque quando eu fiz o movimento tal, aí eu me converti. Quando eu fui na igreja tal, aí eu me converti.
Quer dizer, não foi Jesus que converteu você, foi o movimento. As pessoas ficam na expectativa de chegar ao movimento, porque imaginam que jogando o cara no movimento, aí as coisas vão acontecer. Olha, pode até ser que aconteça, e às vezes até acontece, mas não é o movimento. É o Espírito de Deus. E é o coração quebrantado. Você quer saber se há marcas do Evangelho do Reino? Jesus já está mostrando aqui. Olha, João, as pessoas estão sendo ensinadas, as pessoas estão sendo discipuladas, as pessoas estão sendo enviadas. Segundo lugar, você quer saber marca do Evangelho do Reino de Deus? Para você saber, está no verso de número 5. Aí Jesus diz para os discípulos, volta lá e diz a João o seguinte: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Você quer saber se é de Deus? Tem que haver manifestações do poder de Deus. O poder de Deus tem que estar se manifestando. Ah, pastor, então tem que ter milagre. Olha, pode ter milagre, nós não estamos escravizados a milagres. Nós não somos performáticos, nós não fazemos agenda para Deus cumprir. Deus realiza na sua soberania o que Ele quiser. Mas eu acredito que um alcoólatra que entra por aquela porta, senta aqui, ouve o Evangelho e quer caminhar com Jesus, isso é um milagre. Eu acredito que há uma família que está arrebentada, que entra aqui, ouve o Evangelho e tem um desejo de restaurar a sua casa, de criar os seus filhos conforme a perspectiva de Deus, isso é um milagre. Eu acredito que aquele que estava com seu coração apagado, vivendo de forma louca, correndo atrás de dinheiro, existindo só para ter, desassociado de tudo, despercebido de tudo, ele entra aqui, é sensibilizado, eu lhe digo, isso é um milagre. Aquele que está numa depressão profunda, que perdeu todos os apetites para a vida, por causa de um casamento que se acabou, por causa de uma firma que faliu, por causa de um filho que morreu, e ele entra aqui, ouve a palavra, e as cinzas do seu coração se transformam em brasas acesas. Isso é um milagre. Eu não sei que tipo de milagre você quer ver, mas isso é um milagre. E Jesus disse, além dessas coisas extraordinárias, existe uma característica muito forte: o Evangelho está sendo pregado aos pobres, que é o que eu já venho insistindo com vocês e que a gente começou muito bem, e esse ano a gente vai dar prosseguimento, que são ações humanitárias, ações de solidariedade, que são ações que promovam o ser humano, e nós estamos aqui cercados de comunidades carentes e estamos fazendo e vamos fazer muito mais. Vamos fazer aqui agora escola de música, aula de judô, vamos começar os cursos, estamos pensando em criar uma creche. Há muito o que fazer. Tem o Abraçando o Bairro, as ações de solidariedade, de cidadania, de saúde. Há muito o que fazer. Sem o qual não é Evangelho. Igrejas enormes, ricas, poderosas, com seus suntuosos templos, sem qualquer ação que promova a dignidade humana e que diminua a miséria e a pobreza. Às vezes com um programinha ali só para fazer fachada, gastando centenas de milhares de reais com aquilo que não é pão e que não é vida. Isso não é Evangelho. Promovendo estruturas, embelezamento de pedra, enquanto nas muitas comunidades carentes de Recife as pessoas estão agonizando e morrendo. O shopping center adota uma favela, mas eu não conheço nenhuma igreja em Recife que adotou uma favela. Eu não conheço. Conheço um programinha aqui, uma sopinha ali, um negocinho aqui, que são tudo as açõezinhas de pequena monta, mas não conheço nenhum programa ousado de grande porte que diga assim: vamos construir casa para os pobres. Vamos pegar aqui uma parte desses dízimos aqui, 30%, e vamos investir só em ações de solidariedade. Não conheço nenhuma que esteja fazendo isso. Mas os seus pastores estão andando nababescamente. E dizendo isso aqui, eu estou atraindo um bocado de inimigo contra mim. Mas é o Evangelho que eu estou pregando.
Goste quem gostar e doa em quem doer. Jesus disse: você quer saber se o reino de Deus está entre nós? Há manifestações do poder de Deus e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Uma igreja que não tiver um programa consistente, prioritário de ação de solidariedade, de ação humana, de ação de justiça social, de promoção da vida e da dignidade humana, por favor, chame de outra coisa, mas isso não é igreja conforme o Evangelho, nem conforme Jesus. Todo o dinheiro é concentrado em movimentos para atrair gente, para inchar o bolo. Mas as pessoas estão sendo desprezadas. E não é trazer o pobre para ele se converter na nossa religião, não. Não é trocar o pão por uma Bíblia, não, meu irmão. É dar sem esperar receber nada em troca. Se o cara quiser ficar, ele fica. E se ele não quiser ficar, ele não fica. Se o cara for macumbeiro, eu vou amar e cuidar dele do mesmo jeito. Se ele disser para mim, eu vou continuar sendo macumbeiro, eu vou dizer, eu vou continuar amando você. E eu vou continuar servindo você. Você pode continuar no candomblé, na macumba, na feitiçaria, onde você quiser. Mas se você quiser ser ajudado, você proporcionar isso, a gente vai lhe servir, a gente vai lhe amar. É simples assim. E em terceiro e último lugar, se você quiser saber se um lugar carrega as marcas de Deus, carrega o Evangelho conforme Jesus, verso 19, diz assim: então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Você quer saber se esse lugar é de Deus ou não? Veja se há frutos da graça e da misericórdia de Deus. Aí Jesus está aqui falando, diz: olha, vocês são uma geração atípica. Vocês são feitos aqueles meninos que ficam com picuinha. É menino com birra? Menino com birra, você faz graça, ele não ri. Você chora, ele não chora com você. Fica aquela implicância gratuita. E Jesus está dizendo: ó, vocês são feitos um bando de meninos. Porque vocês estão preocupados com formas. Vocês estão preocupados com aparência. Vocês estão preocupados com métodos. Vocês estão preocupados com liturgias. Vocês estão preocupados com símbolos. Porque João era um cara que seguia todas as regras de vocês. João jejuava. João não tomava vinho. João não cortava o cabelo porque ele tinha voto de Nazireu. João era um homem santificado. João era um homem de oração. João era um homem de estudo da palavra. João era um homem de pregação. João era um homem abnegado. João era um homem solidário à dor do outro. E vocês diziam: tem demônio. Aí venho eu, que não tem nada a ver com João. Eu como, eu bebo, eu sento em roda de gente safada, eu ando com puta, eu entro na casa de Mateus, que é agiota, é sem vergonho, eu me junto com a ralé, eu faço o que todo mundo não faz. Aí vocês dizem que eu tenho demônio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É fácil vocês discernirem se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. É só vocês verem os frutos. É só vocês verem uma Madalena, que é uma mulher da vida, em quem ela se transformou. É só vocês verem João, que era um cara violento, brabo, em quem ele se transformou. É só vocês verem Mateus, que era um safado, agiota, caloteiro, que vivia esmagando as pessoas, em quem ele se transformou. É só você olhar para Pedro, aquele cara inconstante, em quem ele se transformou. E vocês vendo o fruto, vocês saberão que ali está o Espírito de Deus. Não é vendo a forma, não é o cabelo, não é a roupa, não são os utensílios, não é a marca, mas são os frutos, que são as pessoas. Me mostre pessoas transformadas, que eu vou dizer: ali está o Evangelho. Ah, pastor, mas essas igrejas aí tem gente transformada? Tem, com certeza. Muita. Tem muita gente boa.
Tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus sérios na instituição. Tem. Mas eles são a exceção. Porque a grande maioria não sabe de nada, não quer nada, não se compromete com nada, não entende nada e não quer mudar. Quer continuar na dinâmica da máquina, seguindo a agenda da religião, e a vida continua a mesma porcaria. Como é que eu sei? Porque todo dia eu aconselho gente que está dentro dessa matrix. Todo santo dia é telefone, não para, é o tempo todo, e agora é meio virtual eletrônico, que é Facebook, é e-mail, é todo santo dia. E é pastor também. Pastor com a vida escangalhada, o casamento escangalhado, pastor transando com um membro de ministério de música, com diácono, com diaconisa, uma bagaceira que você não tem ideia. É líder de ministério, é líder de grupo, é líder de encontro, é líder de tudo, com a vida escangalhada, mas no final de semana ele bota a sua capa de super crente. Aleluia. Diz aqueles chavões que ele decorou: varão, glória a Deus, meu servo. Pronto, aí agora ele ficou espiritual por 4 dias. Depois ele volta para o bagaço de novo. Jesus disse: vocês olham para João, João é um cara todo certinho, e vocês dizem: tem demônio. Eu que sou desmantelado, conforme os costumes de vocês, como sem lavar as mãos, que dia de sábado eu mando a moçada entrar no milharal e comer os milhos. Eu que não faço nada conforme vocês acreditam, como carne de porco, tomo meu vinhozinho gostoso, sento na casa de gente sem vergonha. Vocês dizem que eu tenho demônio. Mas eu vou dizer, eu tenho frutos. E vocês têm o quê? Quem são os frutos de vocês? É Nicodemos? Que é um homem de cabeça branca que não sabe o que é nascer de novo e é mestre em Israel. Quem são os frutos de vocês? Me mostrem. Me mostrem o que é que essa religião de vocês está produzindo, que não seja essa legião, essa geração de gente apática, perdida, de coração duro. Não havia o que dizer. Por isso Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Não foi pelos dons, não foi pelos milagres, não foi pelos exorcismos bizarros de demônio, não foi pelos movimentos, não foi pelos prédios, mas pelos frutos os conhecereis. Olha, meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está agindo, e Deus está agindo fora da caixa. E há muito que Deus vem agindo. Aliás, Deus nunca parou de agir. E quando se tornou impossível fazer algo, do lado de dentro, Deus começou a fazer do lado de fora. Foi assim na história inteira. Quando um grupo se prostituía e se perdia, Deus começava a fazer algo em outro lugar. Quem achar que é propriedade de Deus, quem achar que Deus se submete às suas regras, a seus condicionamentos, a seus dogmas e às suas confissões, vai amargar um dia estar diante do Senhor da igreja. E Ele vai te dizer: eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Estava nu, você não me vestiu. Estava enfermo, você não me visitou. Que evangelho era esse que você estava pregando? E que igreja era essa que você fazia parte? Em que você está lá há 5, 8, 10, 15, 20 anos e você não sabe de nada, e você não se compromete com nada, e a sua vida continua carregando os mesmos problemas de quando você se converteu, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e você ainda está enredado com as mesmas questões, e você ainda está realizando as mesmas práticas, e nada na sua consciência foi alterado, e muito menos no seu proceder. Você apenas mudou a sua agenda, mas você não mudou a sua consciência. E isso é muito típico, porque a religião muda agendas, mas o evangelho muda pessoas.
E essa é a palavra do Senhor para você hoje. Respire nos próximos 15 dias, porque eu vou estar viajando. Respire, porque quando eu voltar o ano começa. E a gente tem muita coisa para fazer esse ano. Se você ver a agenda que a gente montou, você vai cansar só de ler a agenda. Vai ter muita coisa bacana. E essencialmente está dividido em duas coisas o que nós vamos fazer: cuidar dos pobres, fazer discípulos, ensinar o Evangelho. Porque a terceira coisa, que são as manifestações do poder de Deus e de milagres, nós não podemos fazer. Quem faz é o Senhor. Mas certamente elas estão acontecendo e elas vão cada vez mais acontecer. Somos apenas um grupo entre muitos e milhares que estão surgindo. Não tenha preocupação, portanto, de dizer: eu sou do caminho da graça, eu sou da estação Casa Forte, eu sou da igreja do pastor Carlos Moreira, eu sou... Não se preocupe em dizer nada disso. Quando lhe perguntarem quem você é, o que você é, você diz: eu sou um discípulo de Jesus. Só isso é suficiente. E qual é a sua igreja? A minha igreja é ligada ao movimento de Jesus de Nazaré, aquele que começou lá na Palestina. Eu me reúno lá em Casa Forte, tem uma turminha lá, a gente se reúne lá, é tudo gente boa de Deus. Não se preocupe. Não se preocupe se você não é membro de uma denominação importante, uma grife evangélica. Não se preocupe se você não é membro da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana. Não se preocupe com isso. Se preocupe em seguir a Jesus, ao que Ele determinou. E os frutos de justiça, paz e misericórdia vão surgir na sua vida, no nome do Senhor. Amém.